E aí, pessoal, tudo bem? Hoje vou falar de uma notícia que pintou aí no noticiário do futebol do interior de São Paulo, então talvez muita gente não tenha visto, mas é uma notícia que pode ter um impacto em algum tempo aí, que é uma investida da Red Bull para colocar o Red Bull Brasil na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em pouco tempo, acelerar esse processo. Processo que na verdade já está demorado, né? A Red Bull, que tem um dos times mais fortes da Áustria, o Red Bull Salzburg, e o Red Bull Leipzig, e o RB Leipzig, o RB não é de Red Bull no caso do Leipzig, e o RB Leipzig, que está na primeira divisão do Campeonato Alemão, mais o New York Red Bulls, time aqui, dessa camisa, que está na Major League Soccer. O RB Brasil, o Red Bull Brasil, RB como chama a Rede Globo, não conseguiu se consolidar em nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro, né? Ele já disputou a Série D 2 vezes, desde que foi fundado. O clube foi fundado em 2007, né? Desde que ele foi fundado, ele conseguiu chegar até a primeira divisão do Campeonato Paulista, lá vindo desde a quarta divisão, conseguiu. Mas no Campeonato Brasileiro da Série D nunca teve grandes campanhas, foram 2 participações e nenhuma delas o time passou da primeira fase. Então ele não conseguiu chegar numa divisão nacional de integrantes fixos, né? Com a Série A, B ou C, que seria importante para o projeto da Red Bull, que normalmente tem times fortes onde ela está, né? O New York Red Bulls é um dos times mais fortes da Major League Soccer. O mesmo acontece na Alemanha com o Leipzig e na Áustria com o Salzburg. E aqui no Brasil é um time de interior que não consegue sair do lugar. A ideia da Red Bull seria comprar o Oeste, que é o antigo time de Itápolis e agora é um time de Barueri, uma cidade aqui da Grande São Paulo, e fazer uma parceria, que ainda não ficou muito claro como é que seria esse modelo, com o Paulista de Jundiaí, para o Red Bull passar a ser um time de Jundiaí, jogar no estádio Jaime Sintra em Jundiaí e herdar a vaga do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro. Daí o Red Bull apareceria na Série B do Campeonato Brasileiro, muito mais próximo de um acesso à Série A. O projeto da Red Bull, acho que assim, eu sou um tradicionalista do futebol, a gente tem uma tendência a ver com alguma desconfiança quando é um time de empresa, tudo, mas o projeto da Red Bull no futebol tem alguns méritos. Primeiro, eles fazem um trabalho sério, assim, não é uma empresa que entra de forma muito predatória no esporte, assim, que entra, investe dinheiro, conseguiu seu retorno de marketing, pula fora. Não, a Red Bull investe muito dinheiro e ela tem um nível de comprometimento, de vínculo com aquele projeto bem razoável. Ela pegou, por exemplo, o trabalho em Leipzig, ela podia eventualmente trabalhar em algum time maior, que já tivesse numa divisão. Não, eles compraram um clube amador que estava numa divisão amadora lá embaixo, lá de Leipzig, porque o Lokomotiv Leipzig e o Leipzig, que são os 2 times mais tradicionais de Leipzig, eram times também muito complicados, muito hooligans na torcida, e a torcida também ia rejeitar isso. Então compraram um clube menor, mas eles buscaram por que Leipzig? Porque é uma cidade grande, da antiga Alemanha Oriental, então não economicamente não conseguiu desenvolver um time que se consolidasse no cenário da Alemanha unificada, e com isso ela conseguiu montar um time e trazer torcida. Esse time tem torcida de verdade, ele joga no Red Bull Stadium, antigo estádio central de Leipzig, que teve jogo da Copa do Mundo de 2006 lá, e eles lotam o estádio. É uma torcida, tem um time que tem torcida de verdade, e a Red Bull trabalha com esse público de Leipzig, porque ela buscou Leipzig por isso, né? Se ela quisesse simplesmente só ter um time na primeira divisão, podia pegar um time qualquer que não tivesse muito problema lá, só gastar o dinheiro lá e monta o time. Em Salzburg também pegou um time grande, né? O Salzburg é um dos times mais tradicionais da Áustria. Não chega a ser o Áustria Viena nem o Rapid Viena, mas é um time tradicional da Áustria, e é um time que já teve na sua história, já foi vendido e já teve nome de empresas, né? Ele já chamou Cassino Salzburg, por exemplo, foi até vice-campeão da Copa da UEFA nos anos 90, chamando Cassino Salzburg, que era um patrocinador que comprou, né? Então eles compraram o Salzburg e fazem um trabalho forte lá, e de fato eles têm conseguido resultados espetaculares, né? Na Liga Europa do ano passado o time foi bem longe, foi até as fases finais da competição, colocando o futebol de clubes da Áustria, onde fazia um bom tempo que não chegava.
Então é um trabalho sério. E o New York Red Bulls eles desenvolveram uma torcida, eles construíram um estádio novo pro time, um estádio exclusivo para futebol em Nova Jersey, e tem um trabalho lá com a torcida, e eles ganharam um público ali, uma torcida de verdade do New York Red Bulls. Então a Red Bull tem esse mérito. A gente também vê na Fórmula 1 que eles investiram lá na equipe de Fórmula 1, compraram até uma segunda equipe, né, a Toro Rosso, que é a antiga Minardi, e fazem um trabalho bom, conseguiram um tetracampeonato com o Vettel, até hoje são uma das equipes mais fortes da Fórmula 1, e eles poderiam já ter ido embora, eles já tiveram o retorno de imagem que eles poderiam ter com a Fórmula 1, mas eles se mantêm lá. Na NASCAR também eles têm um trabalho ali. Então acho que a Red Bull tem esse mérito de, assim, não é como a gente vê muito no vôlei e no basquete brasileiro, por exemplo, uma empresa vai lá, patrocina, faz um barulho e pula fora. Não, eles até costumam ter um trabalho mais longo. E no Brasil está demorando para ter resultado porque o time não sai do lugar. Daí eu acho que agora eu vou comentar porque eu acho que a Red Bull errou e depois o que eu acho desse acordo. O principal erro para mim do Red Bull aqui no Brasil foi ter escolhido a sede em Campinas. O clube tem um centro de treinamento em Jarinu, uma cidade no interior de São Paulo, onde muito clube vai passar, às vezes, fazer aquelas pré-temporadas lá. E um centro de treinamento bom em Jarinu. Vou colocar um mapa do estado de São Paulo localizando essas cidades-chave que eu vou mencionar aqui nesse trecho do texto. Só para quem não é do estado de São Paulo, ou para quem não conhece muita geografia do estado, mesmo sendo paulista, entenda. Mas o clube tem um centro de treinamento em Jarinu e joga em Campinas porque não é tão longe. Então dá para ficar em Jarinu e vai para Campinas fazer os jogos. Mas Campinas já é uma cidade consolidada, já tem dois grandes clubes, dois times muito tradicionais, Guarani e Ponte Preta, e é óbvio que a cidade fica comprometida, fica envolvida com essa rivalidade Guarani e Ponte Preta. E quem não torce para o Guarani ou para Ponte Preta é porque torce para os grandes da capital. Ninguém em Campinas vai abraçar esse projeto da Red Bull. Na verdade é só um time que joga lá, é um time que aluga o estádio da Ponte Preta e joga lá no Moisés Lucarelli. Basicamente é isso o Red Bull em Campinas. E eu acho que a Red Bull tinha que ter escolhido uma outra cidade para montar. Uma cidade que ela pudesse ter uma estrutura legal, mas uma cidade que de repente ela abraçasse o time como sendo o time dela, o time da sua cidade. E com isso, ele poderia até desenvolver alguma torcida, claro, uma torcida dentro da sua cidade, mas desenvolver uma torcida. Uma cidade que poderia seria Jaguariúna. Jaguariúna é perto de Campinas, é um pouquinho ao norte de Campinas. Tem 55, 60 mil habitantes e tem um estádio bom que foi reformado recentemente. E tem um clube lá, o Jaguariúna, mas que está na 4ª divisão no Campeonato Paulista. Então, assim, um clube que, se de repente o Red Bull se instalasse lá, o pessoal até ou faz uma parceria e fica o Red Bull Brasil jogando em Jaguariúna. O problema só é que a cidade é pequena, né? Então, ainda que tem um estádio bom, que toda hora recebe o jogo da Copa São Paulo de Júnior, inclusive foi sede do Flamengo há um tempo atrás. Tem um estádio bom, mas talvez 56 mil pessoas fosse muito pouco. Então podia tentar alguma outra cidade. Que Americana tem o Rio Branco, Santa Bárbara do Oeste tem a União Barbarense. Mas de repente pegar alguma cidade um pouco maior ali, a União Barbarense, por exemplo, tá mal, mas sei lá, alguma outra cidade ali e montar o time nessa cidade. Uma cidade um pouco maior, vai. Mas de qualquer forma, investir em uma cidade para ser sua e não ficar como um clube secundário que aluga espaço em Campinas. Ele não ia conseguir torcida nunca assim. E eu acho que é esse o erro que eles estão tentando corrigir. Se eles acertarem essa parceria com o Paulista, eles vão comprar a vaga do Oeste na Série B do Campeonato Brasileiro, mas eles pegariam o estádio do Paulista. Se o Paulista não continuar existindo, porque hoje o Paulista, apesar de já ter ganhado a Copa do Brasil, ter jogado Série B do Campeonato Brasileiro, ter batido na trave para subir para a Série A, ter feito várias temporadas boas no Campeonato Paulista, o Paulista foi vice-campeão estadual em 2004, perdendo o São Caetano na final. Hoje o Paulista está na 4ª divisão do Campeonato Paulista. Teve uma crise enorme lá, o time afundou, despencou 2 divisões de uma vez só e caiu para a 4ª e está com muito problema para sair dali. Se o trabalho da Red Bull junto com o Paulista for do ponto de vista esportivo, uma fusão entre Red Bull e Paulista, o Red Bull Brasil virar um Red Bull Paulista, por exemplo, o uniforme titular talvez até continuasse sendo esse um branco assim que a Red Bull usa, mas de repente um reserva fica tendo uma identidade que lembra mais o Paulista de Jundiaí. Acho que ele poderia trazer a torcida de Jundiaí. E Jundiaí é uma cidade grande, é uma cidade que a população gosta do Paulista, torce para o Paulista, a Paulista tem uma torcida.
e então a cidade abraçaria. E tem um bom estádio, assim, o estádio tá meio com problemas ali, porque acaba sofrendo aí com a crise do clube, mas tem um estádio grande, fica a 50 quilômetros de São Paulo, então nem é distante do ponto de vista de marketing, e Jundiaí é mais perto de Jarinu do que Campinas, então até para o clube manter o seu centro de treinamento e ficar jogando em Jundiaí seria muito mais fácil. Então a ideia, acho que é interessante do ponto de vista esportivo, se a Red Bull, além de pegar a vaga na Série B, mas se ela usar essa parceria com o Paulista não só como o aluguel do estádio, mas um jeito até de manter toda essa história do Paulista de alguma forma viva e trazer a torcida em torno desse time, porque pelo menos é um trabalho que tem uma torcida por trás, né? E para a torcida do Paulista torcer para um time chamado Red Bull talvez não fosse tão estranho. Essa camisa do Paulista que eu tenho aqui, ela é bem antiga, até na época que o Paulista ficou muito tempo na Série B, Série B estadual, né, Série A2, nos anos 90. Mas nos anos 90, o Paulista foi comprado pela Lousano, uma empresa de fios e cabos elétricos, e o clube se chamou Lousano Paulista. E como Lousano Paulista, o clube foi campeão campeão da Copa São Paulo de Júnior. Depois o clube foi comprado pela ET, empresa que faz alimentícia, né, molho de tomate, ketchup, essas coisas, e chamou ET Jundiaí. A ET não quis manter o nome Paulista porque tem uma empresa de laticínios que se chama Paulista, né? Então seria o nome do concorrente. Então virou ET Jundiaí. A camisa inclusive mudou, virou toda vermelha, né? E foi como ET Jundiaí que o Paulista, né, disputou o Rio-São Paulo de 2002 e fez uma campanha decente. Então, para a torcida do Paulista, para a torcida de Jundiaí, torcer por um time que acabou ficando com o nome de empresa não é o fim do mundo, não é uma coisa mais inédita. Então, acho que até seria uma coisa interessante. E a Red Bull pode levar esse trabalho, que em geral é interessante do ponto de vista no campo, para um cenário maior. Claro que assim, do ponto de vista geral, eu acho ruim uma empresa chegar lá e comprar vaga na Série B, uma empresa chegar lá e botar time usando o seu poder de empresa para colocar jogador, sei lá o que. Eu não acho, do ponto de vista romântico do futebol bom, no geral não gosto, tá? Se eu tivesse que escolher, isso não existiria. Mas já que acontece, eu prefiro um projeto desse do que o projeto atual do Oeste. Por exemplo, que um empresário comprou o Oeste, que era um time de Itápolis, arrancou o Oeste de Itápolis e mandou para Barueri, só porque ele queria um estádio melhorzinho. As pessoas de Itápolis, que ficaram durante décadas torcendo pro Oeste, foram abandonadas pelo seu clube e criou um time que tem zero torcida em Barueri, porque lá em Barueri também ninguém torce pro Oeste. Do mesmo jeito que o Guaratinguetá, que fez um trabalho legal em Guaratinguetá, a população da cidade abraçou o time chegou na semifinal do Campeonato Paulista, a torcida lotou o estádio contra a Ponte Preta, no caso. Depois ele cansou de Guaratinguetá, mudou o time para Americana. A Americana é uma cidade que já tinha um clube, o Rio Branco, continuou tendo, e mudou o time para Americana, ninguém abraçou o time, virou ali, depois voltou o time para Guaratinguetá, só que das pessoas em Guaratinguetá mandaram os caras catar coquinho, ninguém mais acompanha o clube. É para fazer alguma coisa, então que faça alguma coisa que tenha alguma conexão, e eu espero que essa ideia da Red Bull que se desenvolveu aí tenha alguma ligação com o Paulista, principalmente, para que pegar a população de Jundiaí, que é bem ligada ao Paulista, ela gosta do Paulista, então que pelo menos vire um Red Bull Paulista, por exemplo, e que tenha algum elemento do Paulista na camisa e vire uma nova fase do Paulista de Jundiaí, que hoje está na 4ª divisão e assim tá sobrevivendo só porque ainda tem gente que tem muito vínculo ao clube, que tem muita paixão pelo clube, porque a perspectiva não é nada boa, teria que refazer muita coisa lá para o Paulista se recuperar. Então a Red Bull chegando lá seria um alento. Já se pensou, esse namoro da Red Bull com o Paulista não é novo, né? O Red Bull Brasil jogou em Jundiaí na Copa São Paulo já numa parceria com o Paulista ali. Então talvez seja só mais um passo em relação a isso. Quanto ao Oeste, é um clube que assim, eu não vejo muito apelo nele desde que ele abandonou Itápolis. Acho que assim, se ainda fosse o Oeste de Itápolis, eu teria uma maior consideração pelas pessoas de Itápolis que ajudaram o time a sobreviver por décadas, a chegar na Série B do Campeonato Brasileiro sendo um time de Itápolis, mas o clube abandonou a cidade. Eu imagino que as pessoas de Itápolis estejam
se sentindo largadas pelo clube, talvez até tenha um ranço do Oeste hoje, todos são contra, e o Oeste não está fazendo nenhum trabalho para atrair gente em Barueri para se tornar torcedor do Oeste, né? Eles simplesmente querem uma vitrine ali para o empresário lá negociar jogador, daí isso também não me interessa. Apesar de tudo, um trabalho da Red Bull, apesar de ter essa coisa de ser um time de marca, tudo, eu acho mais válido, porque pelo histórico é uma empresa que tenta fazer trabalhos um pouco mais legais. Mas é isso, pessoal. A Red Bull então desenhando. Se isso acontecer, a perspectiva da Red Bull chegar na Série B com um time forte é grande, viu? Então, gente, o pessoal que gosta de time da Série B, fica atento a isso, porque seria um negócio potencialmente grande para o nível da Série B. Talvez a Red Bull até botasse um pouco mais de dinheiro, até montar um time um pouco mais forte para subir para a Série A. Então isso é uma coisa que teria impacto. Como falei, no geral não é uma coisa que eu gosto, que me agrade, mas dentro de todos os cenários possíveis, eu acho que esse é um menos ruim, tá? Eu prefiro isso do que simplesmente ficar montando um time, bota lá em cima e depois, cansei, larga tudo e deu de time some, como já aconteceu algumas vezes no futebol brasileiro. Mas é isso, pessoal. Aproveitem, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, cliquem nas notificações, avisem os amigos e é isso. Tá bom? Nessa segunda tem o Debate Assopra. Eu não estou. Hoje é o meu dia do rodízio, hoje é o meu dia de folga do Debate Assopra, então vai ser com o Bolívia, o Rude e o Eduardo de Menezes. Confira o trabalho do pessoal lá, comentando a rodada do fim de semana, que vale a pena. Tá bom, então, um abraço e é isso aí.